dependência química um problema de todos. Por que que é? Bom, eu não tenho dependente químico na minha casa. Não tenho filho dependente químico, não tenho ninguém com problema com álcool. Não é problema meu. Eu não preciso mudar. Porque muitas vezes a gente entende, às vezes, que é um problema de saúde pública. O governo, pronto-socorro, clínica de recuperação. Mas muitas vezes eu tenho um primo, eu tenho um tio, eu posso ter um vizinho que tem problema e às vezes briga na casa dele, as crianças ouvem a briga, às vezes entra na minha casa para roubar alguma coisa, para usar droga. Então, de uma forma ou de outra, todo dependente químico afeta a sociedade como um todo. Para quem vive em realidade de cidade grande, por exemplo, a Cracolândia, tem essa noção, o quanto a droga e a dependência química afeta toda a sociedade. Às vezes a pessoa tem uma empresa, tem um funcionário com problema com álcool e nem sabe, chega atrasado, tem baixa produtividade. Então a dependência química sim é um problema de todos, tá? Eu acho que falhou. Desculpa. Então tá, mas o que é dependência química? Muitas vezes, a dependência química durante muito tempo foi vista, há muitos anos atrás, como um problema espiritual, como um defeito de caráter. E ainda às vezes a gente costuma ouvir que o dependente químico é sem vergonha, ele não tem vergonha na cara. Então hoje a gente vai ver o que significa dependência química. A gente vai ter um outro entendimento sobre o que é dependência química. Por que alguém começa a usar drogas e álcool? Alguém sabe? Porque é gostoso? Também. Mas tem muitas outras coisas gostosas na vida. E por que a pessoa vai procurar justo a droga? Por que a pessoa começa a usar droga de forma exagerada? Porque primeiro começa a usar droga, começa a tomar uma cervejinha socialmente, começa a fumar um baseado. E por que ela começa a usar de forma exagerada? Mas eu bebo cerveja e não bebo de forma exagerada. Por que umas pessoas usam exageradamente e outras não? Por que alguns se tornam dependente químico e outros não? Então a gente vai ver agora os fatores que determinam o desenvolvimento da dependência química. É uma série de fatores que promovem, se o indivíduo ou vai ser um dependente químico ou não. Então o primeiro fator é o próprio indivíduo. O primeiro fator que pode desenvolver a dependência química é o próprio indivíduo. O segundo é a família. E o terceiro é a sociedade. Então esses três fatores, dentro desses três fatores tem uma série de condições que acontecem na vida do sujeito, no decorrer da vida dele, que pode ou colaborar, aumentar a probabilidade dessa pessoa se tornar um dependente químico ou não. Tá? Então, quais são os fatores de risco? Fatores de risco é quando aumenta a probabilidade de uma pessoa se tornar dependente químico. Primeiro, indivíduo. Predisposição. O que é predisposição? Predisposição é quando a pessoa nasce com o organismo preparado para uma substância. Vamos pegar o exemplo do leite. Tem pessoas que tomam leite e não passam mal. Tem pessoas que são alérgicas ao leite, que acho que é intolerância à lactose. Ou seja, aquela pessoa que é alérgica ao leite, pode-se dizer que ela não nasceu com o organismo preparado para a lactose. Tem pessoas que nascem com o organismo preparado para o álcool, que é uma enzima, que a pessoa nasce com uma quantidade enorme de enzima, chamada aldeído desidrogenase. Essa enzima é responsável por metabolizar o álcool. Tem certas pessoas que nascem com uma quantidade muito maior dessa enzima. Então, provavelmente, essa pessoa vai ter uma tolerância maior ao álcool ou a outras drogas. No caso do álcool, é essa enzima.
Então esse indivíduo ele nasce com o organismo já preparado. Outros não, nascem com uma baixa quantidade de enzima. Então a pessoa às vezes ela toma um copo de cerveja, ela já passa mal. Ou às vezes ela fica numa cervejinha pro resto da vida e não se torna dependente. Já outras não. Baixa autoestima. O que é baixa autoestima? Autoestima é o valor que eu dou para mim mesmo. É quando eu acredito no meu real valor, nas competências que eu tenho. E isso é construído em casa, desde criança, né? Dentro do meio familiar é construída a autoestima. Então quando a pessoa ela tem baixa autoestima, ela não reconhece o seu valor, não acredita nas suas competências, não acredita nas suas qualidades, né? Ela sente muitas vezes que ela não pode ser comparada com os outros, que ela é inferior. Então ela também pode desenvolver a dependência química. E é um dos principais fatores para a pessoa começar a usar droga, é a baixa autoestima. Intolerância à frustração, né? É um indivíduo que muitas vezes não aprende dentro de casa a resolver os problemas. Muitas vezes isso acontece em família que tem pais superprotetores, né? Pais muito superprotetores, o que acontece? O indivíduo ele cresce, ele não desenvolve a habilidade de resolver problema, porque sempre tem alguém que protege, que cuida, que resolve. E quando essa pessoa se tornar uma adulta, ela não vai conseguir tocar a vida dela sozinha, porque ela não aprendeu a lidar, a ter uma autonomia sobre a própria vida e lidar com seus problemas, né? O isolamento social, muitas vezes a pessoa tímida, né? Aquela pessoa que sofre bullying na escola, tem dificuldade de relacionamento. Uma vez eu ouvi um palestrante falando assim: olha, se você tem um filho que é muito quietinho, muito acuado, cuidado. Muitas vezes a mãe e o pai pensam: nossa, meu filho é um anjo, um amor, não apronta, não dá trabalho. Isso é preocupante, porque criança dá trabalho, criança faz bagunça, criança corre, criança quebra. Isso é uma criança saudável. Criança muito quieta, isolada, que não faz amigo, que não faz bagunça, isso é preocupante. Às vezes está acontecendo algum problema nessa criança e que talvez ela tenha dificuldade de expressar esse problema. E isso vai passando com o tempo, né? E talvez lá na frente isso pode prejudicar essa pessoa. Dependência afetiva. Normalmente isso acontece muito com família muito grude, né? A família vive grudada. A pessoa ela cresce dependendo do outro. Às vezes tem exemplos assim, por exemplo, o filho vai morar fora. Ele fica 2, 3 meses estudando fora, acontece algum problema, já traz de volta, né? A família não consegue viver longe, porque tem uma dependência muito forte um do outro, né? Também é chamada de dependência emocional, enfim, tem vários nomes. A falta de autocontrole. Falta de autocontrole, por exemplo, que às vezes eu gosto de dar, quando aquela criança no mercado, sabe, acho que tem até uma propaganda, aquela criança que faz birra, a mãe compra. Faz birra, a mãe vai e compra, e faz o que a criança está pedindo. O que essa criança aprende? Ela aprende a não ter autocontrole. Toda vez que ela quer uma coisa, ela se descontrola e ela tem o que ela quer. Então ela não desenvolve o autocontrole. Ela fica muito vulnerável às condições do meio que ela pertence. Se ela tiver num grupo de fácil acesso que tem droga, ela vai estar vulnerável, porque ela não tem a capacidade de se controlar. Ela vai, é o que a gente chama de embalo, ela vai para o embalo, né? Vai de acordo com o vento. Falta de assertividade, que é a capacidade do indivíduo de se comunicar, minimizando o conflito. Muitas vezes não tem esse espaço de diálogo em casa. Então, a dificuldade do indivíduo muitas vezes acontece com um indivíduo que é tímido. Muitas vezes ele tem dificuldade de se comunicar. Talvez porque não aprende em casa também, porque os pais às vezes também têm dificuldade de se comunicar. Não é porque é culpa dos pais, é porque às vezes os pais também foram criados dessa maneira. Num ambiente onde não tem comunicação, tem muito conflito, não tem espaço para diálogo, para expor sentimento. Então essa pessoa cresce sem a habilidade de se comunicar, de falar não, porque a assertividade é falar não, né? Droga, não. E a vivência de abusos também. Vivência de abusos na infância, maus tratos, violência familiar. E transtornos.
Transtornos, quando eu falo aqui, às vezes, é o que eu estava falando da criança que não para quieta. Às vezes é coisa da idade, mas às vezes a criança, ela pode ter algum transtorno, hiperatividade, pode ter um transtorno depressivo, tem vários tipos de transtornos, algum tipo de psicose. Se não for descoberto na infância, isso pode prejudicar, porque muitas vezes a pessoa ela busca na droga, não uma maneira de se... Às vezes a gente entende assim, a pessoa busca ser aceita usando droga, também, mas em muitos casos a pessoa busca na droga uma maneira de aliviar sintomas de outro transtorno. Então, por exemplo, se um adolescente ele sofre de depressão, ele pode buscar numa droga estimulante uma maneira de amenizar os efeitos da depressão, e vice-versa. Se esse indivíduo sofre de ansiedade, ele tem um transtorno ansioso, ele pode buscar na droga depressiva, como o álcool, ou na maconha, que relaxa, uma maneira de aliviar a ansiedade causada pelo transtorno. Tá? Então é muito importante estar atento para isso também. Será que esse indivíduo sofre algum transtorno? Né? Por isso que é bom, eu aconselho todo ser humano passar para o psicólogo ou psiquiatra, porque é lá que a gente descobre isso. Muitas vezes a gente tem a ideia de que, eu não estou louco, mas não, a gente descobre isso em psicólogo e psiquiatra. Às vezes essa criança está sofrendo um transtorno ou não. A gente pode prevenir muita coisa no futuro. Com certeza. Família. Os fatores de risco da família: falta de envolvimento afetivo, que é a família que não conversa, que não expõe sentimento, que é aquela família seca, que vive na base do conflito, uma família não participativa, né? Uma família em que os pais não são amigos dos filhos, mas sim são donos dos filhos, o que é bem diferente, né? Um ambiente conflituoso, discussão, briga, e às vezes, quando eu falo conflito, a gente entende que é briga, só briga, mas não é. Existe uma série de conflitos. Por exemplo, se eu tenho uma expectativa da minha vida, eu sou um tipo de pessoa, e a minha família deseja que eu seja outro tipo de pessoa, então há um conflito. Às vezes o filho quer ser bailarino e o pai quer que ele seja engenheiro, então a gente tem um conflito na família, né? Então conflito eu não falo só de briga, de discussão. Às vezes conflito também é quando duas pessoas têm necessidades diferentes e não se conversam, não se entendem. Um não respeita que o outro é individual, é único. Ele é uma pessoa com limitações, com qualidades, com necessidades diferentes, né? Então quando a gente tem pensamentos diferentes e não tem o diálogo, a assertividade para discutir essas diferenças, provavelmente é um ambiente conflituoso. Modelos de comportamento negativo. Depois eu vou falar um pouquinho da minha história também. E isso normalmente está presente. É comum a gente ver, quando a gente conversa com dependentes químicos e a gente vai ouvir a história deles, sempre tem um repertório de comportamento negativo que já vem dos pais, os pais aprenderam com os avós aprenderam com os bisavós, vem de uma coisa muito antiga, né? Superproteção ou ausência de limites. A superproteção, ela pode desenvolver no indivíduo a baixa autoestima, a intolerância e frustração. Uma vez eu falei com uma mãe da comunidade, eu não sei como que ela entendeu isso, mas porque ela ia na comunidade e sempre trazia tênis caro, roupa cara para o filho, e sempre defendia o filho, não sei o que, não sei o que. Ela tinha o perfil de uma mãe super protetora, né? E eu perguntei para ela: quando você faz isso, qual que é a mensagem que você quer passar para o seu filho? Eu quero passar que eu sou uma boa mãe, que eu me preocupo com ele, que não sei o que, não sei o que. A ideia é boa, ela está na melhor das intenções, a mãe faz sempre o melhor a mãe. Mas você sabe às vezes o que o filho entende? Nossa, eu não presto para nada, porque minha mãe tem que fazer tudo por mim. Eu sou incapaz de comprar um tênis para mim. Eu sou incapaz de cuidar da minha vida, porque minha mãe sempre cuida. Então o ser humano ele cresce com a baixa autoestima, ele cresce dependente do outro
e com o sentimento de que ele não é capaz de tomar conta da própria vida, porque tem alguém sempre que tem que tomar conta. Ele se sentiu inútil, vamos dizer assim, né? E a ausência de limites, quer falar sim para tudo, dificuldade. Às vezes tem pai que tem dificuldade, ele não faz por mal, mas tem dificuldade, né, de falar tudo, de frustrar. É colocando limite muitas vezes que a gente frustra a pessoa. E frustrar, quando a gente fala frustrar, às vezes dá a sensação de ser uma coisa horrível, né? Mas às vezes pode estar trazendo um ensinamento muito grande na vida dessa criança. Às vezes é preciso frustrar as pessoas para elas aprenderem alguma coisa. Abandono e rejeição. Essa é terrível. Que isso, na maioria dos casos da dependência química, também o dependente químico ele tem sentimento de abandono e rejeição. E abandono e rejeição, quando eu falo, não é só quando a mãe abandona, o pai abandona também. Não é isso. Muitas vezes, o abandono e rejeição, ele acontece mesmo com os pais dentro da casa. Se o pai está lá, só trabalha, não tem um tempo para conversar com o filho. Quando o filho vai conversar, ele fala: toma dinheiro, vai, estou trabalhando. Isso pode despertar um sentimento de rejeição na pessoa. Outro sentimento de rejeição, quando eu falo de conflito, quando a expectativa dos pais é diferente da dos filhos, a criança ela pode crescer com o sentimento de que ela não se adequa ao que os pais esperam dela. Então ela cresce com o sentimento de que os meus pais estão me rejeitando, porque o jeito que eu sou não serve para eles. Eu tenho que ser do jeito que eles querem, porque o jeito que eu sou, o jeito que eu gosto de ser, não está bom. Então eles estão me rejeitando, eu tenho que ser do jeito que eles querem. Aí fica naquela disputa, né? O filho buscando a aprovação, querendo ser o que o pai quer que ele seja, o que a mãe seja. E o pai e a mãe sempre cobrando para que o filho seja o filho exemplo. Olha, seja como seu irmão. Acontece muito isso. Sociedade. Os fatores sociais de risco. Grupo de fácil acesso. A hora que chega na sociedade, muitas vezes isso aqui já está acontecendo. Indivíduo e família já está acontecendo. Isso aqui já está acontecendo desde pequeno. Esses grupos de fácil acesso muitas vezes acontecem na adolescência, no início da adolescência. Quando a criança já está na escola, começa a se envolver com grupos. E, por exemplo, uma pessoa que é isolada socialmente, ela usa uma droga que deixa ela mais extrovertida. Pô, achei o remédio para a minha timidez, né? Outra coisa, o que é grupo de acesso, fácil acesso? É um grupo que não exige nada de mim. Se eu não aprendi a lidar com frustração, muitas vezes no grupo de difícil acesso tem frustração, tem responsabilidade, tem compromisso, só que eu tenho baixa autoestima, eu não sou capaz de ter responsabilidade, eu não sou capaz de ter compromisso, eu não sou bom o suficiente para pertencer àquele grupo que cobra uma série de coisas de mim, que é um grupo de difícil acesso. Então eu vou para onde? Eu vou nesse grupo de fácil acesso aqui, porque a única coisa que eles exigem de mim é que eu use droga, é que eu tome uma cervejinha. Esse é mais legal, esse é mais fácil. Então ele vai para um grupo de fácil acesso. Vulnerabilidade social. O que é vulnerabilidade social? Falta de incentivo. O que vocês estão fazendo aqui, por exemplo, é um incentivo. A participação dos jovens na escola, a participação dos jovens no esporte, né? Por exemplo, um lugar onde a pessoa cresce, onde tem alto índice de criminalidade, alto índice de tráfico de drogas. Então aquela criança que cresce nesse meio, sem incentivo ao esporte, sem incentivo à cultura, um lugar onde tem muito risco, tem muito tráfico de droga, muita violência, muita criminalidade, ela está vulnerável no meio da sociedade. Ela está vulnerável. Por isso que a gente fala muito que prevenção de drogas é exatamente permitir condições em toda a sociedade. Por isso que é um problema de todos. Toda a sociedade deve montar uma rede de proteção para essa pessoa, a fim de que ele não fique vulnerável. Porque não adianta às vezes a gente vir aqui, por exemplo, falar uma palestra de drogas
A criança vai embora para a casa dela, tem um monte de gente bebendo, fumando maconha do lado da casa dela. Então não adianta, então é uma rede de proteção. Todo mundo tem que estar envolvido, é um problema de todos. Banalização e apologia ao excesso. O que é isso? Hoje a gente vê nas músicas sertanejas, nas novelas, nada contra a música sertaneja, mas outros tipos de música também, né? Que eu bebo até cair, vou pra balada e beber todas. Na novela a gente vê muito isso. Então, hoje a droga ou o consumo de cerveja, consumo de álcool, se tornou uma coisa comum. Você vê nas propagandas, esses tempos atrás eu estava vendo uma propaganda de cerveja, uma caixa de água cheia de cerveja, descendo numa canaleta, assim, o povo bebendo. Daí depois no finalzinho, fala bem rápido, beba com moderação. É super contraditório, né? Então, quer dizer, tornou-se uma coisa banal. É comum hoje, é bonito beber bastante. Então os jovens, eles crescem, pô, eu quero ser legal igual aquele cara lá. Aquele cara lá bebe e pega todas. Eu quero ser legal igual ele. Então se tornou uma coisa muito comum. E a apologia sempre é o excesso. Quando eu falo excesso, eu não falo só de droga. De droga também. Álcool, principalmente, que é beber até cair, ir para balada e beber todas, mas excesso em comprar, excesso em comer, excesso na internet. Hoje a sociedade prega o excesso em tudo. A gente tem que comprar muito, a gente tem que consumir muito. Então excesso no sentido geral. Influência dos ídolos, influência da moda. Duas coisas fortes. Que está aí nas propagandas, novela, está sempre dizendo pra gente que é isso que é o certo. Isso aí que é o certo de se fazer. Se você quer ser uma pessoa legal e aceita, você tem que fazer isso aí. Justin Bieber é um. E os fatores de proteção? Mesma coisa, o indivíduo, boa autoestima, que é construído em casa, num ambiente onde a criança, ela tem o espaço dela e esse espaço é reconhecido, ela é reconhecida na sua individualidade, com as suas próprias características, né? Essa criança é assim, ela é tímida, então vamos dar atenção, vamos ver o que está acontecendo. Se quer ser atleta, se quer ser isso e aquilo, os pais apoiar a decisão dos filhos, mostrar que ele é capaz. Autoconfiança, que é fruto da boa autoestima, e é fruto também da frustração. Quando a pessoa reconhece as capacidades dela, se ela é querida no meio que ela está. Quando eu falo que ela é querida, eu não estou falando que os pais não gostam dela, mas como ela se sente. Às vezes os pais, todo pai ama o filho, mas às vezes o filho sente que ele não é muito querido naquele meio porque ele é diferente. Vamos dizer assim, o ovelha negra, sei lá, né? É o diferentão da turma. Todo mundo segue os padrões e ele não. Daí às vezes ele pensa, pô, o que está acontecendo comigo? Eu não consigo me encaixar. Então a autoconfiança, ela é fruto da boa autoestima. Ela é fruto da frustração, porque o indivíduo sendo frustrado e desenvolvendo habilidade pessoal para lidar com seus problemas, para lidar com suas frustrações, ele começa a ser mais confiante de si. Pô, eu posso, consigo. Até aqui minha família me ajudou, daqui para frente é eu, sou independente, eu vou tocar minha vida. Ele acredita nas capacidades dele. Autonomia, que é a mesma coisa quase, é independência. Eu ser capaz, eu ser independente na minha vida para tomar minhas próprias decisões, achar o que é certo e o que é errado. Grupo de fácil acesso, não, eu não quero, eu sei o que eu quero na minha vida. Eu gosto de mim, eu sei dos meus valores. Eu sou muito mais que isso. Porque na minha família sempre me ensinaram isso. Tolerância à frustração, que a gente chama também de resiliência, né, que é um termo da física, adaptado para a psicologia, que é a capacidade do indivíduo de lidar com os problemas, de lidar com as frustrações. O autocontrole, é o que a gente falou, falar não desenvolve autocontrole, limites desenvolve autocontrole. Desenvolve tanto o autocontrole quanto a frustração. Você falar não, você falar limite. A gente não precisa ser um carrasco e falar não para tudo. Não precisa ser um pai carrasco. Mas a gente precisa saber o que vai trazer
benefício ou malefício a longo prazo para essa criança. Às vezes eu falo sim agora, traz benefício agora, mas a longo prazo isso pode prejudicar, né? E vice-versa. Habilidades sociais, assertividade, é a habilidade de se comunicar, de se dialogar dentro da família sem conflito, expor sentimento, respeitar o outro, conversar. E religiosidade, independente de qual crença, qualquer religião é um fator de proteção. Família, bom relacionamento, confiança mútua. O que é confiança mútua? Está relacionado também com tudo isso aqui. Quando alguém faz tudo por mim, é porque não acredita na minha capacidade. Então, ela não confia em mim. Então não tem confiança mútua. Eu confio nos meus pais, mas eu acho que eles não confiam em mim, porque eles não deixam eu fazer as coisas, tomar as decisões, eles sempre fazem por mim. Então a confiança mútua é quando você acredita que o ser humano ele é capaz de andar sozinho. Você ensina ele até um certo momento, quando ele é bebezinho, quando ele está gatinho, vai ensinando aos poucos, mas chega uma hora que ele tem que tocar a vida dele. Isso é confiança, eu confio em você, eu sei que você pode. Pais participativos, a gente acha que estava falando isso antes, né? De reunião de escola, os pais que mais precisavam, as crianças que mais precisavam, os pais que menos iam às vezes nas reuniões. Talvez por isso que precisam, talvez não tenha participação ativa da família. E participação dos pais, às vezes eu não falo só de escola não, eu falo também na vida de lazer do filho, né? Eu acho tão legal, às vezes você vê pai e filho jogando bola, e fazer tudo junto. É isso que é ser participativo na vida do filho, né? É ser amigo do filho. Regras e limites bem definidos. Olha, pode, não pode. E é interessante que as regras e limites, né, a gente passa o porquê não pode, né? Demonstrar que a gente faz aquilo que se importa, que se preocupa e que isso pode trazer consequência negativa. Não é só, não pode porque eu não quero, não pode porque não pode. Empatia, que é a habilidade de se colocar no lugar do outro, compreender o outro, as necessidades dele, para a gente não virar um tirano, né? Para não ser autoritário ou permitir demais, né? Ou ser autoritário demais ou permitir tudo e não colocar limite. Então é importante a gente se colocar no lugar do outro, ver o que o outro precisa, qual que é a necessidade dele. Deve haver um equilíbrio nisso aí. E a sociedade? Educação, esporte, lazer, atividades culturais, forte vínculo com instituições, seja ONG, seja... Hoje é legal porque as escolas hoje abrem no fim de semana, e isso é um fator de proteção, para as crianças participar de esporte, participar de cultura, de teatro, igreja, lugares com oferta reduzida, que são esses lugares. Não existe lugar com nenhuma oferta, gente. Isso talvez era um engano da gente antes. A gente achava, não, meu filho está longe da droga. A droga está em todo lugar. Está em todo lugar. Às vezes a gente acha que na igreja a gente está longe, mas às vezes tem gente lá com baseado de maconha lá dentro da igreja, né? Então ela está em todo lugar. Existe lugar com oferta reduzida. É claro que pode ter gente dentro de uma igreja, dentro de uma escola que tem droga, mas a probabilidade é menor, tem menos do que no lugar onde se fuma, numa favela, no lugar onde tem alto índice de consumo. E esses lugares são redes de proteções, que tem oferta reduzida de droga. E às vezes é importante a participação dos pais nisso aqui. Os pais estarem juntos na vida dos filhos fazendo isso aqui. Isso que é legal. Agora umas imagens só para concluir.